O que acontece quando o amor e o poder colidem num mundo governado pelo desejo? Nos salões do teu silêncio, meu coração aprendeu a tremer. Entre luvas e palavras contidas, teu olhar ousou me despir sem ver. Você venceu! Entre o toque e o não, minha alma quase caiu, pois amar-te em segredo foi o risco mais doce que existiu. Entre orgulho e o desejo, eu me perco em teu nome. Não sou tua prisão, mas teu refúgio quando a noite consome. Se o amor for pecado, que o mundo jamais nos absolva, pois prefiro Histórias e Amores apresenta viver onde o coração não ousa. Dominada pelo Conde Sedutor. Uma semana antes, a pena arranhou furiosamente o papel enquanto Scarlett Roberts concluía seu mais recente artigo, A Autonomia da Mulher Moderna, porque o casamento não define nosso valor, proclamava o título em sua letra firme e decidida. Sentada em seu modesto escritório, cercada por pilhas de livros e manuscritos, ela era a própria imagem da determinação feminina em 1883. Aos 28 anos, Scarlett era viúva há 3. Seu breve casamento com o Sr. Charles Roberts fora arranjado por sua família empobrecida, uma transação fria disfarçada de romance. Quando Charles morreu de pneumonia, apenas 18 meses após as núpcias, Scarlett jurou a si mesma que nunca mais permitiria que um homem controlasse seu destino. Com a pequena herança que recebeu, estabeleceu-se como escritora, publicando artigos progressistas em jornais femininos sob seu próprio nome, um escândalo moderado que ela abraçava com orgulho. Isto chegou para a senhora por mensageiro especial. Minha cara senhora Roberts, há muito tempo acompanho seus escritos com grande interesse. Suas ideias sobre a emancipação feminina são, ouso dizer, revolucionárias para a nossa época. Gostaria de discutir a possibilidade de publicar uma coleção de seus ensaios, alcançando assim um público mais amplo e merecedor de suas palavras. Tomo a liberdade de convidá-la para minha residência, onde poderemos conversar sobre este empreendimento em ambiente apropriado. Meu coche estará à sua disposição na próxima sexta-feira às 10 horas. Aguardo ansiosamente sua presença. Atenciosamente, Conde Adrian Blackwood. A senhora conhece este Conde Blackwood?
Apenas de reputação, dizem que é um homem muito rico e muito solitário. Viúvo jovem, sem filhos, dono de metade da cidade. E também diziam, embora Scarlett não mencionasse isso, que era perigosamente bonito e que colecionava amantes como outros homens que colecionavam cavalos de corrida. Mas essas eram apenas fofocas de salão e Scarlett não dava crédito a boatos. Na sexta-feira seguinte, ela aceitou a carruagem. Um mordomo de aparência solene recebeu Scarlett na entrada do castelo e a conduziu através de corredores revestidos de madeira escura. Retratos de ancestrais Blackwood a observavam das paredes, seus olhos seguindo-a enquanto caminhava. Finalmente, chegaram a uma biblioteca imponente com estantes que se estendiam do chão ao teto em 3 das 4 paredes. E ali, diante da lareira crepitante, estava ele. Adrian Blackwood era mais jovem do que Scarlett imaginara. Talvez 35 anos, não mais. Alto e de ombros largos, vestia trajes escuros que aumentavam sua figura atlética. Cabelos bem penteados, revelando um rosto de traços aristocráticos. Maçã do rosto altas, mandíbula forte, lábios perfeitamente esculpidos. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Inteligentes e intensos, com um toque de algo perigoso brilhando em suas profundezas. Senhora Roberts, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Agradeço o convite, embora confesse estar curiosa sobre seu interesse em meus escritos controversos. Controversos? Eu diria corajosos. Numa era onde a maioria das mulheres aceita sua condição sem questionamento, você ousa proclamar que há outro caminho. E isso interessa por quê? São ideias que merecem ser amplamente disseminadas. Muitos homens de sua posição considerariam tais ideias ameaçadoras. Muitos homens de minha posição são tolos. Diga-me, senhora Roberts, você realmente acredita que uma mulher pode ser completamente livre numa sociedade como a nossa? Acredito que devemos lutar por essa liberdade, mesmo que não alcancemos completamente em nossa geração. Nobre, mas evitou minha pergunta. Você, pessoalmente, sente-se livre? Mais livre do que muitas, certamente. Controlo meus próprios recursos. Escrevo sob meu próprio nome. Respondo apenas a mim mesma. E, no entanto, há momentos em que a liberdade parece mais um fardo que um presente, não? Quando a autonomia se torna sinônimo de solidão. Prefiro a solidão à submissão. Uma dicotomia falsa, talvez, mas não a trouxe aqui para debater filosofia o dia todo. Sobre a publicação, tenho contatos com editoras em Londres, Paris e Nova York. Com meu apoio financeiro e suas palavras, poderíamos criar algo verdadeiramente impactante. E o que desejaria em troca? Conheci Charles Roberts e fomos colegas na universidade. Ele era um jogador terrível e um bebedor pior. Após sua morte, certos documentos vieram às minhas mãos. Documentos? Correspondências. Particularmente uma carta onde Charles descreve em detalhes seu casamento com você.
Como o seu casamento foi arranjado puramente por dinheiro? Como você concordou conscientemente em trocar seu corpo e nome por segurança financeira? Imagine se seus leitores, aquelas mulheres que a veem como símbolo de autonomia, descobrissem que você mesma participou exatamente do tipo de transação que condena em seus artigos. Isso é chantagem. Isso é realidade, mas não precisa ser desagradável. Na verdade, tem uma proposta muito simples. Não tenho interesse em suas propostas. Mesmo que envolva a destruição desta carta, mesmo que garanta que seus segredos permaneçam seguros e que seus escritos sejam publicados exatamente como prometido, O que você quer? uma semana. Fique aqui como minha convidada. Participe de eventos sociais ao meu lado, jante comigo, converse comigo. Seja aos olhos do mundo minha companhia. Companhia? Uma palavra elegante para a posse. Uma palavra elegante para o companheirismo. 7 dias, Scarlett. Posso chamá-la de Scarlett? 7 dias desfrutando de sua presença e também exijo que passe uma noite comigo. O senhor perdeu a noção de compostura? Passar uma noite com o senhor? O que pensa que sou? Penso que você é uma mulher que possui muito. O que perder se eu revelar que o que a senhora escreve não corresponde ao que vive. Ao findar os 7 dias, queimo esta carta na sua frente e financio sua publicação sem qualquer condição adicional. E se eu recusar? Então a carta será publicada no Times na segunda-feira pela manhã. Sua reputação será destruída, suas ideias desacreditadas, seu nome arrastado na lama. Você se tornará exatamente o que mais teme, uma curiosidade, uma hipócrita, uma mulher definida por suas falhas em vez de suas conquistas. Por que fazer isso? Por que eu? Porque em toda a minha vida de privilégio e poder, nunca encontrei ninguém que me desafiasse verdadeiramente. Você, com suas palavras de fogo e sua recusa em se curvar, você me fascina, Scarlett Roberts. E eu sempre consigo o que me fascina. Eu a quero em meus braços. Serei sua companhia pública, passarei uma noite com o senhor, mas não serei a sua mãe. No fim daquela semana, Scarlett chegou ao castelo do conde para dar início ao combinado, pois Adrian exigiu que ela se entregasse em seus braços na primeira noite do acordo. A luz de velas tremulava nas paredes de Mogno, projetando sombras dançantes sobre a pele nua de Scarlett. Ela estava diante dele, vestindo apenas uma camisola de seda branca, os cabelos soltos caindo em cascata sobre os ombros. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto seus lábios se moviam formando palavras que pareciam arrancadas de sua alma. Você venceu! O conde Adrian Blackwood a observava com aqueles olhos penetrantes e uma expressão indecifrável em seu rosto aristocrático. Ele deu um passo à frente e Scarlett se afastou. Por que foge de mim, Scarlett? Eu sou tão repulsivo assim? Você realmente
simplesmente não sabe ou finge não saber. Uma mulher não se entrega facilmente a um homem só porque é obrigada. Você possuirá o meu corpo, mas não o meu prazer, Conde. Pois eu lhe afirmo que possuirei os dois, e você ainda irá me implorar por mais, minha querida. Mas, por enquanto, esperarei você me desejar. Isso nunca acontecerá, Conde! Veremos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, Adrian era o anfitrião perfeito, atencioso, mas respeitoso, engajando Scarlett em conversas intelectuais sobre literatura, filosofia e política. Ela descobriu que, quando não estava jogando jogos de poder, ele era genuinamente inteligente e perspicaz. Mas, à noite, a tensão sexual entre eles se tornava quase insuportável. Cada jantar era uma tortura de toques acidentais, olhares prolongados e conversas com duplo sentido. Adrian estava a seduzindo lentamente, metodicamente, e o pior era que Scarlett sabia e não conseguia resistir completamente. Apesar de a desejar, Adrian não mais exigiu que ela se entregasse em seus braços. No entanto, a cercava de carinho e atenção. Scarlett tentava não demonstrar que os olhares, as palavras gentis e o jeito com que o conde a tratava mexiam com seu sentimento. Mas, meus caros, a verdade é que mexiam. Certa noite, Scarlett resolveu ir até a cozinha para tomar um chá. Quando retornava, observou que a porta do quarto do conde estava entreaberta. Não resistindo à curiosidade, olhou para ver o que o conde fazia. Para sua surpresa, ele estava deitado em sua cama sem nenhuma roupa cobrindo seu corpo. Primeiramente, ela arregalou os olhos. Em seguida, suspirou e mordeu os lábios. Scarlett não sabia o que era a carícia de um homem, pois nunca foi amada de verdade. Seu casamento foi apenas um contrato e nunca existiu intimidade entre eles. Sem perceber, ela deixou escapar um gemido que foi ouvido pelo conde. Ao perceber que ela estava na porta, ele fez sinal para que ela entrasse. Envergonhada, ela fugiu para o seu quarto. 5 minutos depois, o conde entrou no quarto dela, vestido em um roupão. Nada disse, apenas a pegou nos braços e a beijou. Scarlett não teve tempo de impedi-lo, e nem queria. Nos salões do teu silêncio, meu coração aprendeu a tremer. Entre luvas e palavras contidas, teu olhar ousou me despir sem ver. E no espaço entre o toque e o não, minha alma quase caiu. Pois amar-te em segredo foi o risco mais doce que existiu. Entre orgulho
mas teu refúgio quando a noite consome. Se o amor for pecado, que o mundo jamais nos absolva, pois prefiro arder contigo do que viver onde o coração não ousa. Tua voz é tempestade lenta que invade o que jurei guardar. E cada vez que teu olhar me encontra, esqueço quem eu fui para não recuar. Não me peças silêncio quando meu peito grita por ti. Não me peças distância, se já habito onde sempre fugi. Entre orgulho e desejo, escolhi não partir. Não sou tua fraqueza, sou o amor que te ensina a existir, que desabe o império se for preciso ruir, pois prefiro ser livre contigo do que viver sem jamais sentir. Scarlett, diga-me para parar. Se você não quer isto, diga-me agora. Era a saída que ela precisava. Poderia parar isto, estabelecer limite, proteger-se. Mas as palavras que saíram de sua boca foram: não pare. Deus me perdoe, não pare. Adrian gemeu e capturou sua boca novamente. Os botões se abriram sob seus dedos hábeis, o vestido escorregando de seus ombros. Scarlett se sentia simultaneamente poderosa e vulnerável, desejante e apavorada. Então, um barulho no corredor. Passos do mordomo. Ambos congelaram, a realidade penetrou através da neblina do desejo. Scarlett se afastou rapidamente, puxando o vestido de volta sobre os ombros, dedos trêmulos, lutando com os botões. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, pegou a carta que estava no bolso do roupão, foi até a lareira, acendeu um fósforo e queimou a carta. Adrian, o que está fazendo? Dando-lhe escolha. A carta se foi, Scarlett. Nunca mais pode ameaçá-la. Mas nosso acordo, a publicação. Ainda honrarei minha promessa de publicar seus escritos. Quero que fique, porque gosta de mim. Quero que me deseje, porque me ama, não porque é forçada. Preciso pensar. Então pense. Ele saiu do quarto, deixando-a sozinha com pensamentos turbulentos. Scarlett não dormiu naquela noite. Caminhou por seus aposentos,
lutando com emoções contraditórias que ameaçavam despedaçá-la. A carta estava destruída. Ela era livre. E, no entanto, pela primeira vez em anos, não tinha certeza do que a liberdade significava. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Desceu ao café da manhã e encontrou Adrian já sentado, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e Scarlett viu esperança e apreensão lutando em um rosto. Vou ficar os dias restantes, mas não por obrigação. Então por quê? Porque eu estou gostando de você. Scarlett, a carta foi uma desculpa para eu me aproximar de você. Scarlett fechou os olhos, permitindo-se sentir o momento. O calor dele, o som distante da música, o perfume de rosas no ar fresco da manhã. E então, tomou uma decisão que desafiava toda a lógica, mas se sentia absolutamente certa. Beije-me. O beijo foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência desesperada nem hesitação gentil. Era simplesmente verdadeiro. Dois humanos falhos e solitários encontrando consolo e paixão um no outro. Quando se separaram, ambos sorriam através das lágrimas. Mas eu só lhe peço uma coisa. Eu gostaria de casar com você. Adrian. Eu continuarei publicando seus artigos controversos, mesmo que causem escândalo social. Scarlett Roberts, você me faria a honra de ser minha esposa? Sim, eu aceito. O beijo que selou o compromisso foi intenso e apaixonado. Lágrimas encheram os olhos de Scarlett, não de tristeza, mas de uma paixão esmagadora. Ela o puxou para um beijo profundo, despejando todas as suas emoções complexas nele. Amor, gratidão, desejo, esperança. 3 meses depois, Scarlett estava na biblioteca do castelo quando a primeira cópia de seu livro chegou. Autonomia e Desejo, Ensaios sobre Liberdade Feminina, por Scarlett Roberts. E assim, o conde sedutor que pretendia dominar Scarlett acabou dominado por ela. Para você, Scarlett agiu certo em aceitar se casar com o conde que a chantageou para conquistar o seu amor? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever.